O pé de milho pequeno e a espiga sem nada de grãos são reflexos da estiagem prolongada em Goiás, durante a safra de inverno. O gerente desta fazenda, que fica no município de Silvânia, mostra a situação da lavoura do milho safrinha. No total, 150 hectares do grão foram consideravelmente prejudicados pela falta de chuva. Nós vamos passar a máquina para fazer palhada. Vamos colher, vamos cortar para poder para plantar depois, né? Provavelmente deve dar muito pouco milho. Isso aqui não vai produzir uns 3 sacos por hectare, se produzir. Em alguns talhões da lavoura, as plantas foram menos afetadas pelo estresse hídrico e a colheita começou há pouco mais de 10 dias. A expectativa é colher 50 sacas por hectare, 60% a menos do que na safra anterior. Faltou bastante chuva, né? No início estava prevendo chuva e depois faltou bastante. Não teve jeito, a produção caiu mesmo. Igual a lavoura formou, ficou bonita e não encheu o grão, não produziu. Nesta outra plantação, o produtor mostra que a qualidade do milho não foi muito prejudicada pela estiagem. A aposta foi em 5 variedades diferentes. Dos 400 hectares plantados com grão, 30% já foram colhidos e o trabalho deve seguir em frente até o final de agosto. Aqui nesta fazenda, o produtor também teve prejuízos por conta da estiagem prolongada, como na maioria das lavouras goianas. Mesmo assim, a produtividade dele tem ultrapassado a média estadual, cerca de 80 sacas por hectare. E não é plantio irrigado, não. Alguns fatores contribuíram para evitar maiores perdas. Um foi a escolha dos híbridos, né? Nós tivemos a sorte de escolher híbridos que resistiram mais ao estresse hídrico. E um outro fator que nos ajuda muito aqui é o perfil de solo. Eu trabalhei muito com algodão e nessas áreas eu sempre coloquei gesso. Então eu tenho um perfil de solo, uma condição que permitiu que o sistema radicular desses híbridos que nós escolhemos se aprofundassem mais e aproveitaram um pouco mais da caixa de água que a gente ainda tinha nas camadas mais profundas do solo. Em Goiás, quarto maior produtor de milho do país, os primeiros levantamentos feitos pela AproSoja, a Associação de Soja e Milho do Estado, indicam média de 65 sacas do grão por hectare. De toda a área plantada, superior a 1.200.000 hectares, quase metade já foi colhida. Embora o preço do produto ainda seja animador, muitos produtores preferem comercializar os grãos futuramente. Eu, no momento, ainda estou estocando, né? Eu estou levando para o armazém e vamos ver se eu consigo segurar até por meados de outubro, né? Em função dos compromissos que eu tenho. Não corre um certo risco aí, talvez, do preço baixar no mercado? Eu não acredito numa queda de preço, porque a entrada de milho do mercado externo no porto, ele chegaria num preço superior ao que nós estamos praticando, porque ele chega no porto e ainda tem custos ainda para interiorizar esse milho. E não tem estoque e o que está se colhendo já está saindo, inclusive, direto da lavoura para o consumidor. De acordo com este consultor técnico da AproSoja, após o plantio do milho safrinha, feito entre os meses de fevereiro e março, os dados apontavam para uma safra recorde no estado, com produção estimada em mais de 9 milhões de toneladas. Em relação à expectativa inicial, a queda foi muito grande, cerca de 3 milhões de toneladas aí perdidas. Nesse atual levantamento, a gente estima que cerca de 4 milhões e 900 mil toneladas vão ser produzidas, mas como eu falei, se realmente com o avanço da colheita a gente observar que as produtividades não estão sendo dentro do esperado, esse número ainda pode cair. Ainda segundo ele, os prejuízos dos produtores causados pela falta de chuva deverão refletir na próxima safra de verão. Isso sempre impacta o capital de giro do produtor, a capacidade de investimento da próxima safra. O produtor planta a safrinha visando obter recursos para dar suporte aí para a sua safra de verão também. Então isso pode impactar na negociação de insumos, pode ser que leve ele à decisão de investir menos na próxima safra e isso trazer uma expectativa de resultado um pouco inferior do que seria numa safra com bons resultados, né?